e ao fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês quantas calorias tem. Eu indico pras minhas pacientes e faço isso. Um ovo com cuscuz. Ai, mas tá muito gostoso. Bom dia, bonita, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal e hoje vamos de vlog. Quero te levar comigo para você acompanhar durante o meu dia inteiro qual é a dieta que eu estou fazendo para ganhar massa muscular, ter hipertrofia, tomando tirzepatida. Então eu quero mostrar aqui as refeições que eu faço, a suplementação e mostrar isso dentro da minha rotina, que é de uma mãe empreendedora, que tem aí vários pratinhos para equilibrar, mas que não quer deixar de cuidar do seu corpo. Então eu tô nesse processo, já perdi aí uma quantidade de quilos. Depois eu quero falar um pouquinho aqui pra vocês como é que tem sido esse processo pra mim, mas eu tenho massa muscular para ganhar, porque eu acabei perdendo desde o início que eu comecei a fazer o tratamento. Isso às vezes é esperado, acontece, só que agora eu tô focada mesmo em construir músculo. Então, vem nesse dia comigo que eu vou mostrar pra vocês como tem sido a minha dieta. E aí, eu quero muito que você fique até o final, sabe por quê? Se você não me conhece ainda, meu nome é Daiane Beleze, sou nutricionista, trabalho com metabolismo feminino, hábitos, bem-estar e trago também aqui um pouquinho mais sobre a minha rotina, a minha maternidade. E hoje eu vou mostrar pra vocês as refeições, vou falando dos nutrientes, dos alimentos e ao fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês quantas calorias tem a minha dieta e quanto tem de proteínas, de carboidratos, gorduras. Então eu quero que você vá acompanhando esse vídeo e pensando, nossa, quanto será de nutriente e calorias que tem cada refeição da Dai, para você ir fazendo esse exercício também. Então se você tá nesse processo, é uma mãe empreendedora, autônoma, trabalha, enfim, tem essa rotina de estar com os filhos, estar na casa, cuidar dos seus projetos e tá nesse processo também de ganhar massa muscular, tomando tirzepatida ou não, vem comigo nesse dia e vem acompanhar comigo as refeições. De repente é algo que contribui aí para você também. Bom, uma das coisas mais importantes, pensando não só em hipertrofia, em reduzir gordura, é pensar realmente no nosso metabolismo. E uma das coisas mais importantes é tomar água, principalmente em jejum, né? Então, eu indico para as minhas pacientes e faço isso, que se tome pelo menos 700 ml de água no período da manhã. Isso já contribui para o total de água que a gente vai ter que tomar no dia, e é uma continha bem simples, é 30 ml de água para cada quilo de peso. Então, você faz essa conta e você vai saber quanto de água que você tem que tomar. E a gente vão distribuir por blocos do dia, né? Eu acho isso bem interessante. Então, eu costumo tomar 700 ml de água a 1 litro, porque eu treino, né, no período da manhã. E aí eu já fiz a minha hidratação pela manhã e vou colocar aí no vídeo o momento que eu gravei, porque pela manhã uma das coisas que eu gosto de fazer é tomar o meu cafezinho com leite. Sou apaixonada por café com leite, é o meu comfort food mesmo, né? Então, o momento da manhã eu gosto de tomar esse cafezinho, e aí quando eu tô com a minha família, marido vai trabalhar, minha filha vai pra escola, e aí eu tomo meu cafezinho com leite, porque eu não tenho fome pra tomar, pra comer esse horário. Agora são 9 horas, quase 9 da manhã. Eu já tô até um pouquinho atrasada porque tenho aí trabalho para fazer depois do treino. E é o momento também de tomar a minha medicação e a suplementação. Então eu tomo duloxetina para o tratamento da fibromialgia e tomo também coenzima Q10. A coenzima Q10 é um suplemento de suporte mitocondrial, atua lá na mitocôndria, exatamente onde tem a produção de energia do nosso corpo, atua na saúde neuronal, muscular. Então, para quem tá treinando, para quem tá buscando mais hipertrofia, performance, e no meu caso também para a questão da endometriose, da fibro, é um suplemento assim que tem que fazer parte da rotina, né? E essa suplementação aqui, ela é bacana que em uma cápsula tem 200 miligramas de coenzima Q10, então uma quantidade super boa para uma cápsula só, e aí eu tomo eles dois agora nesse momento. Vamos lá, agora de fato, partir pro café da manhã. Eu vou levar vocês ali comigo para acompanhar e falar um pouquinho mais da dieta. O meu café da manhã, ele é composto por frutas, fibras e sementes e proteína. E tem uma opção a mais que eu incluí agora, que é uma opção de carboidrato, porque o meu foco agora é hipertrofia. Então, quando a gente está precisando hipertrofiar, ganhar massa muscular, e a gente já até conseguiu perder uma boa quantidade de peso e de gordura, o ideal não é ficar reduzindo muito carboidrato, porque o carboidrato ele entra no processo de ganho de massa muscular. E uma coisa que acaba acontecendo quando a gente está fazendo uso da tirzepatida ou de repente algum outro medicamento,
é que a gente fica muito mais saciado, tem menos fome, e isso vai atrapalhando muito a questão da dieta, porque a gente não consegue comer a quantidade que precisa. Então é muito importante também ver isso em relação a dosagens, como é que tá o tratamento, porque não adianta a gente só emagrecer e perder gordura se a nossa massa muscular tá indo junto, que foi o que aconteceu comigo. Eu iniciei a tirzepatida para tratar a endometriose, mas também porque eu realmente estava já com excesso de peso, de gordura, por conta desse meu problema hormonal. E eu acabei perdendo em mais ou menos 45, 50 dias que eu estava no tratamento, eu acabei perdendo 2 quilos de massa muscular. E isso foi ruim, né? Pensando em todo um contexto, mas eu tive todos os outros benefícios, que foi redução da dor, redução da fadiga, me sinto muito melhor, menos inchada. Então depois eu vou mostrar os resultados para vocês, né? Lógico que tem uma gordurinha aqui ou outra apertando, mas eu me olho assim na câmera, no espelho, na foto, o rosto, o corpo, eu me sinto muito mais leve, eu me sinto muito melhor, fora a parte clínica mesmo, né, dos sintomas que melhorou muito. E a parte estética, porque eu me olhava no espelho e via aquele monte de gordura, de celulite, e falava, meu Deus do céu, não dá, não quero ficar assim, não quero envelhecer desse jeito, né, e sendo nutricionista, parece que é uma cobrança maior com relação a isso. Então, a dieta que eu tô fazendo é assim. E aí, o que eu tenho? Tenho aqui mamão, tá? Essa fruta eu amo porque também por conta da tirzepatida, o trânsito intestinal ele fica pior, né? Então a gente fica muito constipada. E a gente tem que incluir na dieta alimentos que vão auxiliar na constipação. Além disso, tem aqui as sementes, que eu faço o ciclo das sementes pensando no ciclo hormonal. Então eu estou na fase de consumir linhaça, preciso até passar pro meu potinho de vidro, e semente de abóbora, tá? Eu coloco os dois aqui no mamão. E é a fruta que eu mais gosto de consumir com essa semente. De repente, se você for comer uma maçã com essa semente, vai ficar horrível. Eu não gosto, mas dá pra ser uma banana também, alguma fruta que tenha seja um pouquinho mais molinha, né? Então eu coloco a semente junto com a fruta. E hoje eu já vou fazer aqui ovos, na verdade um ovo com cuscuz, para complementar essa quantidade de carboidratos e fibras que eu preciso. E a parte da proteína, eu não consigo mais comer tantos ovos pela manhã como eu comia antigamente. Então eu complemento com whey protein, depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui, tá? Então já vai pensando aí quanto você acha que eu tô consumindo de calorias e nutrientes nessa refeição que eu vou fazer, tá? Bom, gente, então aqui é o meu café da manhã e não pode faltar, com certeza, um cafezinho preto, só que eu preciso contar uma coisa, eu sempre sou muito transparente aqui com vocês. Eu não gosto de tomar café completamente sem açúcar, a não ser que seja aquele café premium, né, com uma torra muito boa, que tenha notas, e aí sim dá, mas esse café mais do dia a dia, que eu compro aquele café mais comercial, eu ainda coloco 2 gotinhas de adoçante ou uma colherinha de chá de açúcar demerara. Colherinha de chá não, uma colher de café de açúcar demerara. Só que como eu tô tomando já whey protein que tem adoçante, e às vezes eu como uma barra de proteína que tem adoçante, eu também não gosto de ficar exagerando no adoçante, porque nada em excesso faz bem. E o adoçante, dependendo, não é para todos os indivíduos. Eu não gosto de colocar assim todo mundo numa caixinha. Mas o adoçante em excesso também pode afetar de alguma forma a barreira intestinal. Então eu gosto de deixar tudo em equilíbrio. Se eu sei que eu de repente vou consumir ali 2 ou 3 coisas no dia que já tem o adoçante, então eu pego meu cafezinho da manhã, coloco uma colher de café de açúcar demerara e tá tudo certo, tá tudo dentro do planejado. E aí, deixa eu pegar meu açúcar aqui. Esse momento aqui pra mim é maravilhoso. O momento do café da manhã pra gente é muito bom, né? Às vezes é um momento que a gente tá um pouquinho mais sozinha, consegue ter um tempo assim até pra gente pensar melhor. E esse é um momento também que eu faço, gente, esse cheiro de café bem fresquinho.
Esse é o momento também que eu faço meu devocional, minha leitura bíblica, tenho tempo com o Senhor. E a refeição é isso, né? É muito ruim quando a gente fica comendo só na pressa, na correria, parece que a comida não cai direito, você nem sabe direito o que você comeu. Então, o processo de se alimentar, pelo menos uma refeição que a gente faça no dia, assim, com um pouquinho mais de tranquilidade, de calma, com presença, e de uma forma mais intencional, fazendo coisas que a gente gosta e que a gente precisa, é muito especial. Então, esse aqui é o café da manhã. Agora, gente, é o momento aqui que eu vou trabalhar. São 9h48. Como eu estou gravando hoje e tenho um compromisso antes de ir pra academia, eu vou ter pouco tempo de trabalhar aqui no período da manhã. Então, depois que a minha filha dorme, à noite eu tiro mais um período pra trabalhar. Aqui eu vou conseguir só fazer uma nova estratégia de planejamento nutricional pro meu paciente. E à noite tem um outro planejamento de outra paciente e vou trabalhar também no manual que eu estou fazendo, focado para mulheres, que depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, no período da manhã eu sempre concentro isso, né? Me alimentar, às vezes um cuidado ou outro com a casa, porque a gente nunca para, trabalhar e treinar. O treino, ele entra como uma prioridade mesmo, eu não tratava isso como uma prioridade há algum tempo atrás, e agora eu sei que é extremamente necessário e sempre soube, mas não estava colocando isso realmente como uma prioridade para mim. Ensinando as pessoas, mas não colocava para mim. Agora eu tenho feito. Então agora é isso, é o tempinho para trabalhar e depois eu vou mostrar para vocês como tem sido o meu treino também. Tentar mostrar ali uns takes do treino que eu faço. O meu personal me passou um treino de 4 séries e 8 repetições. É um treino full body, então eu tenho treino full body A e o treino full body B. E eu vou repetindo esse treino ao longo da semana. Também faço o treino híbrido, o Hyrox. Na verdade, eu fiz em junho e julho a minha filha entrou de férias. O horário não encaixava para eu ir no Hyrox. E aí, nesse mês que ela voltou de férias, eu fiquei resfriada. Qual é a mãe que não fica resfriada quando o filho vai pra escola, né? E aí, às vezes eu faço esse treino híbrido em casa também, ou mesmo na academia. Então, não fica nada engessado, sabe? Apesar de ser um treino para hipertrofia, muitas vezes só a musculação deixa a gente um pouquinho entediada, um pouquinho, né, sem vontade de fazer. E dependendo muito também do ciclo hormonal, então se você tá naquela fase já da TPM ou mesmo menstruada, fazer um treino de força muito intenso, a gente não consegue. E aí mudar essa dinâmica de treino ajuda muito também. Bom, gente, já tá chegando perto da hora de sair pra treinar. E chegou a hora de fazer a suplementação. Então aqui, ó, já tenho 400 ml de água no meu squeeze. Eu estou usando essa proteína aqui, da Pura Vida, tá? É um lançamento, eu comprei agora. Mês de agosto, eu sou mesmo nutricionista, eu aproveitei, comprei já alguns pacotes. É uma proteína concentrada e tem 20 gramas de proteína na porção, tá? Nesse período da manhã, eu gosto de concentrar 30 gramas de proteína no período da manhã. Como eu comi um ovo, que tem aproximadamente 6, 7 gramas de proteína, eu vou colocar aqui um scoop, ó. Então, eu tenho aqui um scoop inteiro, tá vendo? Coloco aqui. A Kiara, gente, olha, oi, amor. E daí eu coloco mais um pouquinho, só pra dar aquele chorinho, sabe? Pra dar aquele chorinho. Complemento. E aí, eu também aproveito pra colocar aqui o psyllium. Meu psyllium acabou, preciso comprar urgente. O psyllium é uma fibra que auxilia também no trânsito intestinal e ela é uma fibra que ela é não fermentativa. Então, muitas vezes a gente acaba colocando aveia e outras fibras, mas principalmente a aveia na alimentação, que é ótima, tem beta-glucano, é ótima para o intestino, para tratamento de colesterol, enfim. Só que se a gente estiver naquela fase que o nosso intestino a gente tá se sentindo muito inchada, dependendo do que a gente come, a gente incha mesmo, sente mais gases, a aveia não é a proteína às vezes mais interessante, o psyllium acaba sendo. E principalmente para quem tá tomando tirohepatida, é a fibra que eu mais tenho indicado e que os protocolos mostram que tem mais benefícios para melhorar o trânsito intestinal. Só que aí a gente tem que colocar de 5 a 10 gramas, aqui tem pouquinho, tem aproximadamente 3 gramas. Mas é o que eu tenho e depois eu vou comprar, né? Então, ó, coloco aqui também e eu vou... Desculpa, gente, ó, tá tudo tremendo aqui. Eu vou... Faço assim, ó. Eu só chacoalho. Tá vendo? Nossa, Dai, mas você não toma com leite? Eu não tomo com leite porque eu me sinto mais inchada. Quando eu tomo com leite, eu sinto mais estufamento, mais gases.
E eu prefiro tomar assim porque também com mais água desce mais rápido. Com leite, como ele fica mais denso, eu demoro muito pra tomar. E para aqui complementar o carboidrato, para na hora do treino não me sentir fraca, eu vou comer uma bananinha, tá vendo? Ó, sem adição de açúcar. Eu como normalmente a banana, mas a minha banana acabou também. Gente, a banana voa aqui em casa, eu não sei como é na casa de vocês. Mas aqui a banana, quando você olha, tem 3, 4. Você fala, não, até amanhã dá. Quando é no dia seguinte não tem mais nenhuma, sumiu. Então eu vou comprar. Então normalmente eu como a banana, mas como hoje não tem, eu tinha essa bananinha aqui e vou comê-la. E aí sim, eu já estou pronta para o treino. Por quê? Sem carboidrato. E eu senti isso. No começo do tratamento, que eu tava focando muito mais em perder gordura, eu nem comia esse cuscuz, eu comia a fruta praticamente, a proteína, tomava o meu cafezinho com leite, ia treinar e treinava bem. Agora que eu já perdi mais gordura, já estou no processo de ganhar mais massa, com um treino mais intenso, eu já estou sentindo mais fome e no meio do treino eu tava sentindo mais fraqueza. Então eu incrementei mais carboidrato aqui antes de treinar, tá? Então tem que passar no lugar e correr, porque senão não dá tempo de fazer o treino que é intenso, é um treino grande, né, volumoso, mas é um momento assim, ai, maravilhoso. Você se sente bem quando você tá treinando? Eu me sinto assim, eu saio energizada. Bora! Agora é hora do almoço. Peguei minha filha na escola, mas tive que passar na farmácia, então demorou um pouquinho mais hoje. E eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu trazer um pouquinho mais de salada, o que a gente vai comer. Então, ó, o que eu tenho aqui? Arroz, feijão e carne moída, na quantidade, né, da minha dieta. Aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas de carne moída e 80 gramas de carboidrato aqui entre arroz e feijão, tá? Nós também temos aqui salada de alface, rúcula e tomate. Aqui, couve-flor refogadinha no azeite, aqui é o pratinho da minha filha. Sempre após o almoço, eu gosto de comer uma laranjinha, uma fruta, uma laranja principalmente, para repor um pouquinho mais a vitamina C. E para também já saciar um pouquinho aquela vontade doce que muitas vezes dá, né? Então a dieta para hipertrofia, como eu tinha estado, ela não pode ser muito vazia de carboidratos, né? Porque é importante repor. Eu fiz um treino mais pesado, então tem que repor com proteínas, com os vegetais, as fibras, os nutrientes que tem aqui na parte da salada e legumes. Lembrando que arroz e feijão é uma combinação muito importante de aminoácidos que formam proteínas, né? Então, infelizmente, muitas pessoas na dieta brasileira tiraram arroz e feijão, mas aí é uma combinação assim que eu, como nutricionista, na minha prática clínica, eu indico. Eu sei que tem muitos nutricionistas profissionais, médicos, que falam que isso aqui é a ração humana e tudo mais. A gente não tem estudos amplos mostrando que isso aqui pode ter sido criado pelo governo para trazer doenças para as pessoas, gente. Muito pelo contrário. Lógico que tem, infelizmente, marcas que vão utilizar grãos e produtos de uma categoria, uma qualidade um pouco mais baixa, mas ainda assim eu gosto do meu bom prato de arroz com feijão, que a gente chama de mistura, né? A proteína, muitos legumes, vegetais e a fruta. Então é isso. E aí lembrando que no final do vídeo, né? No final do dia eu vou falar pra vocês quanto que tá dando aqui, né? Qual é a quantidade total de calorias e nutrientes da minha refeição. Então agora, bora almoçar. Bom, chegou aquele momento do dia que a gente faz um coque para organizar as coisas da casa. Eu vou deixar aqui o robô aspirador aspirando o quarto da Luísa. E eu uso esse robô aqui da Electrolux. Ele tá aqui pausado. E tem uma coisa que ajuda muito, gente, a gente conseguir seguir a dieta, é ter facilidades no nosso dia a dia, né? Ter rotina, ter organização e coisas que facilitem o nosso dia a dia. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui o chão da Luísa, não sei se vai dar pra ver muito, mas como a gente mora em região de chácara,
sempre tem pó, tem um pouquinho de terra e tudo mais. Então, enquanto eu vou fazendo as coisas, o robô vai aspirando. É o tempo que eu tenho agora à tarde pra brincar com ela, a gente faz leitura em voz alta, às vezes a gente dá um passeio, ela tem as atividades da tarde, hoje tem Gil. Então, é um momento que eu tô mais com ela, mais com a casa, e o foco maior no trabalho é à noite, mas dependendo eu vou respondendo uma mensagem ou outra. Então, ter rotina, ter organização e coisas ali, ó, que facilitem o dia a dia, ajuda muito a gente conseguir fazer a nossa dieta. Gente, para eu não esquecer de falar, né, eu já ia começar aqui a organizar a cozinha. E chegou o momento de tomar outros 2 suplementos, tá? Então eu tomo ômega 3, com a função aí de atuar um anti-inflamatório natural. Então ele tem múltiplas funções quando a gente pensa no tratamento de algumas patologias, no meu caso endometriose, a fibro, mas ele pode atuar também em qualquer doença que tenha um caráter inflamatório, inclusive a obesidade, né? Lipedema, ou melhorar a performance esportiva, recuperação pós-treino. Então o ômega 3 é super interessante, e também vitamina D. Não estou fazendo publi de nenhum desses suplementos, tá, gente? Eu só tô mostrando pra vocês o que eu utilizo. Podem ver que são marcas diferenciadas, né? Não é sempre a mesma marca, mas eu tô mostrando o que eu uso. Então esse aqui tem vitamina D3 com K2. A K2 é extremamente importante para levar a vitamina D aos órgãos-alvo, né? Não deixar de repente ela ali circulando sem conseguir de fato ser utilizada. Então eu tomo aqui algumas gotas da vitamina D para alcançar 4.000 UI por dia, de acordo com os meus exames, né? Tava baixo, então eu tô suplementando isso. E o ômega 3 eu tomo 2 cápsulas no dia, uma após o almoço e uma após o jantar. Então, bora lá. Ah, e por que após o almoço? A vitamina D e o ômega 3, eles são melhores absorvidos após o almoço, porque a gente consumiu ali uma quantidade de gordura, né? Seja do azeite, seja de algum alimento, da carne. Então, eles são melhores absorvidos quando a gente consome após o almoço. Bom, eu aproveitei que a Luísa estava pintando a unha da Bisa para deixar a proteína do jantar preparada. E a escolha do dia foi ossobuco. Eu amo esse corte de carne. Então, primeiro, eu esquentei bem essa chapa que eu tenho em casa, coloquei bastante azeite, um sal de parrilha, para já ficar assim bem gostosinho, temperadinho. E coloco o ossobuco para dar aquela selada, né? Isso é muito importante antes de colocar na panela de pressão. Desculpa, gente, porque na hora de gravar eu acabei deixando aqui a câmera um pouco torta. Eu sei, eu faço errado, eu corto a cebola errado, meu marido já brigou comigo, mas na pressa vai isso mesmo. Então eu coloquei alho também, virei ali um pouquinho a cebola com alho na panela e o azeite, e depois eu vou colocando o ossobuco que foi selado dentro da panela, deixando eles ali bem certinhos para não transbordar. Coloquei também um tomatinho em ramas, que eu gosto muito, ele deixa bem saboroso, eu também acho ele muito bonitinho. Coloquei também a passata rústica da Fugini, eu gosto muito dessa passata, e água que já estava fervendo. E ali foi já deixando pronta a proteína do jantar. Gente, eu tava ali, né, fazendo o ossobuco, como eu mostrei pra vocês, e eu vou falar aqui rapidamente, antes que a panela pegue pressão e fique muito barulhento. Eu vou aproveitar que a Luísa tá ali com a Bisa, a Luísa tá pintando a unha da Bisa aqui na varanda, e me deu vontade de fazer um bolinho de cenoura. Cenoura não, de laranja, sem glúten, né? Eu procuro fazer uma dieta mais restrita em glúten possível, mas não faço assim todos os dias. Às vezes tem um dia que eu como um pãozinho, ou no fim de semana eu como um macarrão comum, sabe, sem ser o sem glúten, mas no dia a dia eu procuro restringir o máximo possível. Eu vou fazer assim, com suco de laranja mesmo, tá vendo? Peguei uma receita na internet, então eu nem vou compartilhar por enquanto, porque eu vou ver se vai dar certo. Eu confesso que essas mãozinhas aqui não são muito mãos de fada pra bolo, tá? Eu amo fazer comida, mas pra bolos, doces, não vai muito bem. Então eu vou fazer, e aí se der certo, eu compartilho aqui com vocês. E é bom que esse bolinho ele já fica, sabe, pra um cafezinho da tarde, né? Quando você quer tomar um cafezinho, comer alguma coisa, ou mesmo pra comer pela manhã. Pode substituir, por exemplo, o cuscuz, que eu comi hoje com ovo, né? Lembrando que tem os outros alimentos, os outros nutrientes.
ou à tarde, e eu vou tentar também fazer um bolinho de tapioca com carne moída, pra ficar um bolinho mais proteico. Então vou fazer aqui pra ir rápido, porque já eu tenho que levar a Luísa pro Gil, e depois eu compartilho aqui com vocês o resultado final, tá bom? Consegui gravar o resultado do bolo e do bolinho proteico. A Luísa comeu o bolo agora. O que você achou, filha? Ela falou que ficou com gosto amargo de laranja. Eu usei o suco de laranja, aquele que eu mostrei, né? Então, de repente, talvez eu tenha colocado muita quantidade. Eu vou experimentar e aí eu falo pra vocês depois aqui se ficou gostoso ou não, porque aí numa próxima vez que eu fizer a receita, eu reduzo o suco de laranja e eu posto a receita pra vocês se vocês quiserem, tá? Com relação ao bolinho proteico, acho que vocês viram ali na receita, né? Eu coloquei tapioca, quinoa, ovos, carne moída, cebolinha. Eu faço esse bolinho pra Luísa já tem um tempo, ela deu uma enjoadinha nos últimos dias. Então eu preciso inventar uma nova receitinha pra ela, que esse ela enjoou um pouquinho. Mas era o mais prático que tinha pra fazer, eu queria aproveitar que eu já tava ali finalizando tudo e já deixar pronto. Então agora estamos indo para a aula do Gil. E aí no Gil, normalmente eu gosto de comer uma barra proteica que tem lá, que é bem gostosa, com um cafezinho. Por isso que eu não mostrei nada pra vocês do que eu comi agora, até porque eu almocei, era 1h30 mais ou menos, né? Então ainda não tô com fome, não tem necessidade de comer agora. E aí a gente tá indo pra lá e eu vou mostrando pra vocês as próximas refeições. Gente, já estou em casa, agora são quase 6h40 e já tô aqui, ó, enchi novamente meu squeeze. Vou tomar mais uma porção de whey pra complementar a proteína, mas vai ser uma quantidade, essa quantidade de 20 gramas, pessoal. A luz não tá muito boa porque já tá escuro, né? Eu já vou dar o jantar da Luísa, tá ali esquentando o ossobuco. Já vou dar o jantar dela, deixa eu ver se assim fica melhor. Acho que ficou melhor. E depois que ela janta, aí tem aquela rotina, né? Escova os dentes, aí põe um leitinho, eu conto a história, nós oramos e E aí depois disso eu ainda vou trabalhar mais um tempinho. E hoje eu preciso muito terminar o que eu não consegui terminar pela manhã. Então é isso. Agora aqui eu já vou misturar e tomar whey protein. E vou experimentar o pedacinho do bolo pra ver se ficou gostoso. Deixa eu mostrar como que ficou o bolo. Ó, minha avó já comeu um pedacinho. E eu tirei também um pedaço pra Luísa. A Luísa não gostou muito, ela falou que ficou muito forte. Então eu acho que eu posso ter colocado muito suco de laranja. E aí na hora de fazer o bolinho, eu percebi que eu não tinha muitas forminhas. O que que eu fiz? Eu fiz essa forminha de silicone que é de muffin, né? Mas ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem a carinha dele. A iluminação aqui da minha cozinha, eu uso luz amarela na maioria dos cômodos da casa, então esse horário não ajuda muito. Mas eu acho que foi bem assim à tarde. Consegui fazer a proteína, então essa proteína já é pro jantar e pro almoço de amanhã. Fiz o bolinho proteico, foi bom. Agora é a prova, hein, gente? Ó. Aqui a textura dele, eu achei que ficou ruim, mas eu acho que dava pra ter assado um pouquinho mais. Eu preciso entender qual ingrediente que eu coloquei demais. É um bolinho de laranja, vamos ver? Gente, eu gostei muito. Nossa! Eu fico muito chateada em fazer receita sem glúten, porque normalmente não dá muito certo. Mas olha... Eu amei. Só acho que tem um pouco de óleo a mais do que farinha. Então na próxima receita eu vou arrumar isso. Ai, mas tá muito gostoso. Se vocês quiserem a receita, deixa aqui nos comentários. Por falar nisso, aproveita e se inscreve no canal.
fortalece o trabalho aqui dessa nutricionista, dessa mulher que compartilhar a vida, os ensinamentos, conteúdos com vocês. Me ajuda a fazer esse canal crescer. Se vocês quiserem, me peçam. Gostei demais. Gente, esse foi o meu jantar. Quando eu terminei de fazer a Luísa dormir, eu já tava cansada e precisava comer. Bom, eu tô aqui agora finalizando o trabalho e mostrei pra vocês aí como é que foi o meu jantar. Eu já tava um pouquinho mais saciada, sempre esse período da noite eu já tô um pouquinho mais saciada, então o meu jantar acaba sendo até menor do que o almoço. Mas agora eu vou contar pra vocês, então, qual foi a quantidade de calorias e de macronutrientes que eu comi em todas essas refeições do dia. Foram aproximadamente 1.750 calorias, 133 gramas de proteína, 64 gramas de lipídio e 160 gramas de carboidrato e 25 a 30 gramas de fibras, que é exatamente a distribuição de macronutrientes, de fibras e de calorias que a gente precisa para uma dieta que precisa gerar hipertrofia, mas para uma pessoa que tá tomando tirzepatide, eu tomo na microdose, gente, não é dose mais alta, eu tomo 1,25 por semana, então ainda assim eu não tô naquela dose que realmente tira bastante a fome, dá muita saciedade, mas ainda assim tem feito muito bem pra mim. Só que eu preciso focar agora no ganho de massa muscular. Então, esse foi o meu cardápio, super bem nutrida, com uma boa distribuição desses nutrientes, com muitas fibras, sementes, proteínas boas. E uma coisa importante é que essas 64 gramas de gordura vieram também porque nas duas refeições, né, almoço e jantar, eu consumi carne vermelha. Então, a carne vermelha, ela já tem um pouco mais de gordura em comparação a frango e a peixe. Além disso, tem as sementes, que são ricas em gorduras boas, como a semente de abóbora e semente de linhaça. Teve ali o ovinho também e tudo mais. Então, computando tudo, deu essa quantidade de gorduras, mas são gorduras boas da dieta. Um dia que eu consuma peixe, essa quantidade de gorduras, ela vai descer, né? Então, essa foi a distribuição. Então, muito obrigada por você ter ficado comigo nesse vídeo, passado esse dia comigo. Deixa aí seu comentário para falar o que você achou dessa dieta, se você tem dúvidas, se você faria uma dieta igual. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, ter um planejamento nutricional direcionado para o que você está buscando nesse momento, seja hipertrofia, perder gordura, tratar alguma doença, conheça o meu trabalho aqui no link que está na legenda, tá bom? Um beijo!